Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, então seguindo a sequência da nossa playlist, né? Criando um blog 100% personalizado dentro do Editor X, o editor novo da Wix, tá? Então, bora aqui, vamos botar a mão na massa direto, vamos, não vamos deixar de enrolação, tá? Eu vou pegar aqui o nosso layout no Adobe XD, que vocês já sabem, né? Não vou repassar novamente aqui e tudo, tá? Então, o que a gente vai fazer hoje? Na aula passada a gente fez aqui a nossa lista de melhores artigos, tá? Temos aqui já toda essa página aqui basicamente construída, só está faltando para a gente completar ela, os nossos cards de posts, tá? Então é isso que a gente vai fazer nesta aula aqui, beleza? Então vou colocar o Adobe XD aqui na outra tela aqui para ficar mais fácil para mim. E aí a gente vai aqui dentro do Wix. O nosso... Vamos, na verdade, né? Deixa eu voltar aqui, só para repassar como que vai ficar o nosso card e vocês, né, se localizarem, tá? Então, o nosso card aqui, nós temos todo o nosso item, né? A gente também vai utilizar um repetidor, porque é uma lista de itens, tá? A gente vai ter a nossa imagem aqui em cima, a data do post, a quantidade de visualizações e a quantidade de curtidas que teve esse post, o título e a descrição, tá bom? Então, assistam às aulas anteriores, porque nas aulas anteriores eu explico o método que eu aplico para pensar, né, para estruturar o layout e pensando já no desenvolvimento, tá? Com esse método vai ficar muito mais fácil para vocês adaptarem o layout do seu site no responsivo e também e também na criação dele, né, do próprio layout, já pensar também como vai ficar mais fácil para vocês construírem no Editor X, beleza? Então vejam as aulas anteriores para ficar mais fácil aí. Não vou ter tempo aqui para repassar isso e também quem está acompanhando toda a playlist vai ficar bem maçante para essas pessoas, tá? Então vamos lá. Sem mais delongas, o que a gente precisa colocar aqui? A gente já tem a nossa divisão, né, de colunas, né, que aqui no caso a gente vai ter o menu na esquerda e a lista de posts aqui na direita. Então eu preciso apenas estar colocando aqui um repetidor, beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Eu posso simplesmente duplicar o repetidor que a gente tem aqui na lateral. Por quê? Eu já consigo ter aqui um reaproveitamento de algumas coisas, porque nesta lista aqui eu já tenho configurado o título do post, a descrição do post, a data do post. Então eu já vou reaproveitar esse daqui que está aqui do lado, beleza? Vou duplicar. Vou jogar aqui para cá, ó. E aí vai ficar bem facinho aqui para a gente trabalhar. Só vou dar uma ajustadinha aqui. Deixa eu ver aqui se está muito pequenininho para vocês. Deixa eu dar um zoom aqui. Acho que vai ficar legal agora aí para vocês. Tá. Beleza. Ó, comenta aí embaixo, tá? Só para eu ter o feedback de vocês, se fica melhor realmente com um zoom, tá? A visualização das informações aqui da minha tela, só para eu ter certeza aí e deixar já como padrão aqui para os próximos vídeos, tá bom? Me dá essa ajudinha aí. Então aqui nas margens eu vou zerar, só para esse repetidor ficar adaptado aqui à caixa que a gente tem atrás aqui, tá, da grid. Então vou zerar as margens, vou colocar aqui uma largura 100%, ele já tá uma largura 100%. Ah tá, vou tirar aqui a máxima largura, né, para ele não barrar. Então vai ficar assim. O nosso post, né, lá no layout, ele tem, deixa eu ver aqui, ele tem 400 pixels de largura, tá? Então a gente vai fazer isso aqui também. Primeiro que a gente tinha lá no menu uma lista, né? Então aqui nos posts eu não vou usar lista, tá? Aqui nos posts eu posso tanto usar grade, que aí a gente tem uma gama maior de configurações, tá? Quanto eu posso usar os cartões também, tá? Vamos usar a grade, que aí a gente consegue configurar da forma que a gente quiser. E qual é o diferencial da grade para os cartões, tá? Eu vejo que o maior diferencial mesmo das grades em si
é uma liberdade melhor aqui das configurações dos espaçamentos entre cada cartão, tá? Então eu consigo configurar aqui quanto vai ter de espaçamento, tá? Então, por exemplo, ó, 8 e 8, tanto horizontal quanto vertical. Lá nos cartões, eu também consigo configurar esses espaçamentos, só que o que acontece? Ele coloca um espaçamento em todos os cantos do nosso item, tá? E esse espaçamento ele é relativo ao item, não é relativo à grid que a gente tem, à grade que a gente tem, tá? Então, o que o Wix faz? Quando a gente lida com os cartões aqui no repetidor, ele aplica como se fosse uma margem nesse item, tá? Então esse item aqui vai ficar com uma margem de 4 pixels, né? Em todos os lados. Esse outro item também, esse outro item também, esse outro item também. Então como é que eu tenho que pensar? Se eu estou colocando aqui 4 pixels e os dois itens, né? E tanto esse quanto esse tem uma margem de 4 pixels, o espaço que vai ficar aqui no meio é 8 pixels, tá? Então ele dá um pouquinho de atrapalhada nisso, tá? Agora quando a gente lida aqui com repetidor no formato de grade, esse espaçamento já não vai ser mais dessa forma. Esse espaçamento vai ser relativo à própria grade, tá? Então é um espaçamento mesmo, né? Não é uma margem ali que ele está aplicando, tá? Então eu vou colocar 8 aqui, ele realmente vai ter 8 pixels aqui no meio, aqui também, tá? A largura mínima da coluna, a gente vai colocar, que no caso do desktop vai ser 400 pixels. E a altura mínima da linha, deixa eu dar uma olhadinha aqui, vai ser 450 pixels, tá? Ficou meio estranho aqui, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque a gente tá com zoom, tá? Deixa eu colocar 1920. Deixa eu ver aqui, a nossa linha ficou bem encaixadinho, ó. Tá vendo que a nossa grid aqui encaixou os 3 posts, tá? Em cada linha. Aqui no nosso layout também a gente tá com 3 posts por linha, tá? Show de bola. Encaixou como a gente previu. Porém, aqui no layout, deixa eu só ter certeza, o meu espaçamento que eu tenho aqui, ele não é 8 pixels. Bom, espaçamento de 24 pixels. Então, vou colocar aqui 24. E aqui também 24. Tá? Bom, ele já deixou aí de enquadrar 3 posts, tá? Então, a gente vai precisar só dar uma adaptada aqui para ele conseguir encaixar os 3. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai diminuir aqui um pouco a largura mínima da coluna, né? Vou passar aqui a 380, e aí beleza, ele conseguiu encaixar. A gente sabe que a gente aqui no cartão do post, a gente não tem esse número 1, tá? E esses textos que vai ficar aqui, eles vão ficar embaixo da imagem, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai selecionar o nosso item, tá? Para a gente ter o controle dessa grid aqui dele. A gente vai em alterar o layout da grade, tá? E eu vou fazer aqui, eu vou inverter, ó. Vocês percebem que eles dão essa opção aqui pra gente, ó. E ele fala aqui pra gente, ó, que a gente está dividindo na vertical, tá? E aí eu posso clicar aqui do lado para essa divisão ser convertida na horizontal, tá? Então ele vai fazer isso pra gente, ó. Vai trazer aqui todo o conteúdo aqui na horizontal, o número 1 vai ficar para cima, tá? Vou deletar o número 1, porque não é isso que a gente quer. O que a gente quer aqui é uma imagem, tá? Então vou jogar aqui uma imagem aqui dentro, vou já anexar aqui em cima, e eu não gosto de usar esse esticar, tá? Porque não gosto, tá? Então eu estico ele para acelerar e tiro aqui o âncora, pelo menos em algum dos pontos, para ele liberar aqui para mim, pelo menos configurar a altura da imagem, tá? Então lá no nosso layout a gente tem uma altura de 200 pixels. Então ele já colocou aqui, beleza, encaixou, né? Mas nem sempre ele vai encaixar certinho. Então 200 pixels. No nosso item, tá? Que é o card por completo, ele tem um fundo branco, né? A gente vê aqui que ele não está com fundo branco, está transparente. Então vou selecionar o item aqui, vou aplicar o fundo branco, beleza? E também tem uma borda, né? Mais arredondada, onde essa borda arredondada, deixa eu dar uma olhadinha aqui, tem a borda arredondada, vai ter 36 pixels, tá? Então, beleza? Cadê o nosso item? Vou aqui no layout dele, em cantos, e 36 px, tá? Bom, mas a imagem não foi.
Gente, o Wix ele tem esse bug, tá? Em alguns elementos, mesmo que a gente coloque a opção aqui, ocultar, ele não consegue ocultar aqui e criar a borda também na imagem, tá? Então a gente precisa vir aqui em configurar a imagem também e vir aqui nos cantos da imagem, tá? E aí a gente vai desativar esse link para ele não aplicar a borda em todos os cantos da imagem e aplicar a borda em alguns cantos só específico, tá? Desativei ele, vou aplicar aqui 36 nos dois cantos superiores, tá? E aí ele já vai acompanhar o nosso card aqui, o nosso item no geral. Fechou, tá? Bom, tá meio estranho ainda, né? Mas a gente vai ajustar tudinho aqui conforme o nosso layout. O que vai acontecer, tá? Eu vou trazer aqui o Adobe XD para a gente se encontrar. No nosso layout, a gente tem um espaçamento, né? Então é uma das primeiras observações que eu faço aqui. A gente tem um espaçamento aqui nas laterais, tá? E a nossa data ela fica na parte de cima, antes do título, tá? Então a gente tem um espaçamento maior aqui e um espaçamento maior aqui. Observando isso, já consigo identificar que essas informações vão ter que estar numa caixa separada, tá? Para eu até ter um controle melhor deles, até porque a gente tem ícone aqui, né? Tem uns elementos um pouco diferentes, então eu vou gostar mais se eu separar isso daqui, tá? Vai me ajudar a dar um espaçamento diferente do que está aqui embaixo, tá? E aí eu vou deixar esses dois elementos aqui juntos, beleza? Vamos ver lá. Pode ser que tenha ficado um pouquinho complicado aí para vocês pensar nisso, mas a gente vai ver agora na prática. Então, bora lá. Aqui a gente sabe, né, seguindo o nosso menu anterior lá dos melhores artigos, que a gente tem essa caixa aqui, engloba todos esses conteúdos, tá? Essa caixa aqui, dessa vez, eu vou usar apenas para dividir em duas partes, tá? Então, eu vou pegar esse conteúdo aqui da descrição e esse do título e vou juntar eles em uma caixa só para manter a separação, tá? Vou passar aqui a data para cima, então usando a localização nas células eu vou jogar aqui para cima. Vou selecionar o título e vou jogar ela para baixo aqui. Então eu só inverti, tá? Joguei a data para cima e joguei o título para baixo. Vou selecionar junto com o título a descrição e vou clicar aqui nos três pontinhos para colocar eles dois juntos num container só. Beleza? Esse container, ele não tem uma grid ainda, né? Uma grade. Então vou aplicar uma grade e vou dividir ele na horizontal, porque aí eu vou ter o título na parte de cima. Só vou dar uma conferida aqui, ó, e confira sempre, porque às vezes o título ele vai ficar pegando as duas caixas da grade, tá? Então clica aqui, ó, para ele pegar apenas a de cima. E a descrição, ok, a descrição ficou somente na de baixo, só vou ajustar aqui a margem para ela encaixar certinho. Vou aqui no container, vou ver aqui a altura, né? Vou tirar, vou colocar nenhum, que aí o container vai se adaptar ao conteúdo que está dentro dele. E aqui, né, na edição da grid, da grade, eu vou colocar automático para se adaptar ao conteúdo e automático. Beleza. O espaçamento aqui eu vou colocar 16 por enquanto, depois a gente vai ver se vai ficar legal. Vou colocar 8, tá? Para ficar um espaçamento menorzinho. Show de bola. Agora, indo no container de cima, que é aquele container que a gente já tinha, eu só preciso lembrar que a gente dividiu ele em 3 partes, tá? Então eu preciso excluir uma dessas partes, porque agora eu não vou ter mais 3. Eu só vou ter a divisão aqui da data. E depois o de baixo, a gente juntou eles, né? Então, tecnicamente, eles são um item só agora, nesse nível, tá? Então, vou vir aqui, vou editar a grade e vou deletar essa parte aqui de baixo. E aí vai ficar só um, certo? Esse carinha aqui, ele já está se adaptando ao conteúdo, já está bem interessante, está configuradinho certinho. Só que esse carinha agora, o que eu vou usar ele? Eu vou usar para dar aqueles espaçamentos nas laterais, tá? O que a gente vai usar para fazer isso? O nosso preenchimento, né? Em inglês, quando a gente trabalha com CSS, chama paging, né? Que no começo da nossa playlist a gente chamava em page, que a gente ainda não tinha tradução do editor X, e essa tradução também é aí uma atualização do editor, tá? Então eu vou colocar aqui 16 pixels
nesses espaçamentos. Então a gente já vê aí que já tá, né, tendo uma carinha igual o layout que a gente tinha, tá? Que a gente tem lá no layout, né, aliás. E aí, beleza, show de bola. O que está faltando aqui agora? Né, a gente já consegue observar. Está faltando... deixa eu ver aqui, ó. A nossa descrição, ela vai ter uma diferença aqui. O texto aqui vai ser 16 pixels. Tá? Então ele vai ser o parágrafo 2. Opa, só deu uma bugada aqui, deixa eu mudar aqui, beleza. E o nosso título, deixa eu só confirmar aqui no nosso layout, ele tem um tamanho de 20 pixels. Tá? Então nós vamos ter aqui, usar o título 4, tá? Então aqui nesse caso, eu estou usando o layout do título 4 do nosso tema. Mas como é um título de post, eu não vou usar H4, tá? Como a gente usa o estilo do título 4, o Wix automaticamente aplica, né, a marcação desse título como H4, tá? Mas não é esse que eu vou usar porque esses títulos são importantes para o SEO do site, tá? Então, nesses títulos aqui eu vou usar H2, tá? Então, beleza. Coloquei H2, só que como eu apliquei o tema, né, um título tema ali, o estilo, ele mudou a fonte aqui, ó, a cor da fonte. Beleza, fechou. O que está faltando aqui também? Está faltando agora os números de visualizações e de curtidas, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu preciso agora dividir essa parte aqui de cima da data em duas colunas para eu, na parte da direita, colocar essas informações. Tá, então eu vou colocar esse texto de data num container. Esse container que a gente tem, eu vou colocar uma altura aqui um pouco maior, só para a gente ter aqui um controle melhor dele. E vou dividir ele em duas colunas, tá? Dividir aqui em duas colunas. Vou aplicar um espaçamento só por segurança, tá? A gente sabe que vai ficar um pouquinho distante no final, não vai ser perceptível esse espaçamento, mas né, para evitar aí qualquer coisa, qualquer quebra do layout lá na frente, eu vou aplicar ele. Vou colocar aqui alto, para depois ele já se adaptar ao conteúdo. E aí depois a gente vai mudar aqui também para alto, né? Mas aí a gente já vê. Essa data, eu vou colocar aqui ele só para a esquerda, tá? Então vou abrir aqui o editor de estilo, vou jogar aqui para a esquerda, legal. Ó, já ficou ali para a esquerda. E aqui eu vou jogar um container, por quê? Porque eu tenho duas coisas para colocar aqui desse lado. Eu tenho números das visualizações e eu tenho o número das curtidas, tá? Então eu vou colocar um container desse ladinho aqui. Uma dica que eu dou para vocês, tá? Ó, insight de ouro aí. Dica que eu dou para vocês. Coloca um container. Você que não gosta desse modo padrão que o container chega aqui, tá? Cinza, né? Desse tamanho aqui, que às vezes ele nem encaixa certinho nos elementos, dá muito trabalhão para ficar adaptando. Coloca um container aqui de primeira. Aplica aqui, ó, um tamanho aí que você acha ideal, tá? Então eu coloco um tamanho pequenininho, porque aí ele fica interessante para depois, a hora que eu arrasto aqui para o Wix, e ele encaixa em praticamente qualquer lugar, tá? Então coloca um tamanho, e aí você vem aqui, ó, já aplica o layout que você quer, né? Então tira aí o fundo, né? Coloca da forma que você mais utiliza ele, tá? Então eu utilizo mais vezes ele sem fundo. Então eu já crio aqui um sem fundo. E aí você vem aqui, ó, nos 3 pontinhos, e aí você salva como recurso, tá? Cria aí uma biblioteca de recursos, tá? E aí você salva ali como recurso. Por quê? Vou deletar aqui porque eu já tenho ele salvo. Quando você fizer isso, aqui no menu de componentes, você vai ter aqui, ó, recursos, tá? E aí aqui você vai poder selecionar os recursos que você tem para ficar mais fácil aí no decorrer do desenvolvimento, tá? Eu tenho aqui um recurso que eu salvei aqui na biblioteca de sistema, né, num projeto que eu fiz recentemente, e aí eu tenho um container aqui já meio que pré-definido, tá? Quando eu clico e arrasto ele aqui para o editor, ele já vem aqui com fundo transparente, já pequenininho, fica bem mais fácil, mas muito mais fácil de eu conseguir editar, tá bom? Para vocês terem ideia, né? Vocês viram aqui que eu já consegui encaixar ele muito mais fácil aqui, ó, dentro dessa outra caixa, tá? Se eu fosse pegar um container padrão do Wix,
ele ia vir dessa forma aqui, ó. Olha que estranho, tá? E aí ia ficar, né, mais ruim de ficar adaptando, tá? Então, beleza. Aí tá aí uma dica aí. Eu acho que essa dica já merece aí um gostei, né? Show de bola, vamos continuar. Vou colocar aqui a largura 100%, tá? A altura eu vou deixar 50 pixels por enquanto, só para eu ter espaço para colocar as coisas aqui dentro. Depois a gente vai mudar. A margem eu vou colocar zerada para encaixar dentro da nossa grade aqui, né? Da nossa caixa. E aí, beleza. A gente sabe agora que a gente tem duas informações para colocar dentro dessa caixa, que é as curtidas e as visualizações. Então, essa caixa também vai ser dividida em duas partes, tá? E aí, novamente, né, mais um nível aí da hierarquia, né, um pouquinho mais para baixo, eu vou ter que, né, mostrar as nossas visualizações com dois elementos, tá? O ícone, que é o olhinho, e o número, tá? Então vou até mostrar aqui para vocês não ficar meio perdido, né? Então aqui, ó, a gente tem aqui o ícone e o número, né? É meio inevitável eu deixar de falar, mas seguindo o modelo aqui das caixas, né, da estrutura, eu vou ter aqui a caixa no geral, que a gente já fez. Vou ter a caixa desse lado, dividida em duas partes, tá? E aí repete para o outro lado também. Então vamos lá. Ó, eu vou colocar aqui agora outro, né? Posso até duplicar esse elemento aqui mesmo, não tem problema. Porque ele já está dividido em dois aqui, vai ficar até mais fácil. Só vou jogar aqui para anexar, né? Beleza, vou jogar esse desse lado. Boa. Ajustar aqui as margens. Dá uma zerada. Vou colocar os âncoras para a esquerda aí na parte superior. E aqui em cima tá 100%, 100%, aqui, 0. Beleza, vou duplicar novamente para jogar para o outro lado. Aliás, não preciso fazer isso no momento, tá? Vamos fazer toda a configuração desse lado, que aí a gente já duplica com o ícone e tudo para o outro, tá? Então vamos lá. Aqui, vou jogar aqui uma forma nesse lado aqui. Ó, ele é 15 de largura, tá? Então eu vou colocar aqui 15 px de largura e 15 px de altura. Fechou. Ajustando aqui as margens. Beleza. Do outro lado, a gente vai ter um texto, né? Então, vou pegar esse texto aqui da data mesmo. E vou somente colocar aqui um número, tá? De teste aqui para a gente ter certeza e conseguir comparar depois no final desse vídeo se vai ficar igual ao nosso layout. Eu vou jogar para esse lado aqui. Ajustando aqui os pontos âncoras, né? Posso até deixar assim mesmo. E as margens zeradas para adaptar a caixa. E essa caixa eu vou fazer com que ela se adapte ao conteúdo interno dela, né? Então vou tirar aquele 50px. E aí ele não vai mudar porque dentro da nossa grade ele ainda está com uma configuração aqui onde os 50px é um tamanho mínimo, né? Então eu vou colocar aqui como alto, tá? E aí eu só vou dar um espaçamento entre o ícone e o número, tá? De 8 pixels. Beleza. O Wix também lançou uma atualização bem legal e ficou muito massa, é uma coisa realmente necessária, tá? Que é uma unidade de medida diferente para as larguras dos elementos, tá? Acredito que é mais caixa mesmo, tá? Que é essa unidade de medida aqui, ó, max C, que é o máximo conteúdo, né? Então ele meio que se adapta ao conteúdo que está dentro, né? Antes a gente não tinha, a gente só tinha as outras opções e aí a gente tinha que ficar colocando um pixel, né? Até se adaptar certinho ali. Bom, com esse aqui a gente não vai precisar ficar pensando, tendo esse trabalho. A gente coloca aqui e a caixa já se adapta ao conteúdo ali, tá? Porém, não, a gente não vai fazer isso nessa caixa aqui. A gente vai fazer isso na caixa Pi, tá? A gente vai deixar 100%. Vamos duplicar. Vamos jogar ali para a direita.
Vou ajustar aqui os pontos âncoras. Eu vou colocar 100% de largura. E aí essa caixa pai aqui, como eu falei, a gente vai colocar para se adaptar aqui ao conteúdo, tá? Automático. Vou tirar essa largura mínima aqui. Show de bola. Essa grade eu posso colocar aqui um espaçamento, né, de 16 pixels, tá? E aqui eu vou colocar automático também. E aí beleza. Aqui nessa grade pai que está pegando a data, todos os elementos ali dessa parte superior, eu vou entrar nessa grade e vou colocar aqui automático, como eu tinha falado, né? Para quê? Para ele espremer, né, aquelas informações ali para a direita, tá bom? E aí beleza, né? Aqui na grade a gente já está em automático, então eu só preciso configurar aqui fora no estilo, né, e tirar esses 50 pixels aqui, e aí show de bola, já está adaptando bem, tá ficando bem legal. Só deixa eu confirmar o tamanho dessa fonte. A gente está aqui com uma fonte 16 e aqui a gente não tem essa fonte, tá? A fonte 16 é o parágrafo 2. Então vou aplicar aqui nele. Deixa eu mudar aqui a cor dessa fonte. E aí eu já vou copiar para esses outros elementos, né? Que aí fica mais rápido. Os ícones já importados aqui no nosso site, então beleza. Já vou colocar aqui no site. Ó, show de bola, tá? Eles ficaram um pouquinho tortinho aqui, mas aí o que a gente faz? Em vez da gente colocar os pontos âncoras na parte superior, a gente só deixa aqui na esquerda, porque aí ele vai ficar no centro, tá, da nossa caixa. E aí ele vai evitar um pouquinho esse tortinho que fica, tá? Aí, ó, beleza? Ele dá uma adaptada. O nosso texto agora que está com um espacinho maior ali na parte de cima, né? Então vou tirar isso aqui também. Tirar esse aqui também. Pode ser que seja aqui o espaçamento entre linha que esteja fazendo isso, tá? Então, deixa eu dar uma olhada. Ó, espaçamento 1.05, ficou interessante. Vou pegar aqui e copiar. Vamos ver se vai agora, né? Colei, ó. Foi, beleza. Eu vou colocar aqui na data também, para a data ficar com o mesmo estilo, tá? E aí, show de bola. Legal. A gente sabe que nosso cartão tá maior, né? Tá um espaço branco aqui. Não necessariamente a gente precisa permitir esse tamanho aqui de 450 pixels de altura, tá? Aliás, tem alguma coisa aqui que não está fazendo muito sentido, que ele não está deixando nós configurar a altura. Deixa eu ver aqui, nosso repetidor. Tá, ele está falando aqui, ó. Então, eu só vou colocar aqui para manter as linhas iguais, beleza? Eu vou colocar aqui para a gente poder ter um tamanho menor mesmo, e não ficar muita parte branca aqui, tá? E aí nesse texto, o que eu vou fazer? Essa caixa aqui que a gente tem do conteúdo todo da parte de baixo, eu vou colocar para ele ser do tamanho todo da parte de baixo. Então ele vai ter 100% de altura, tá? Então ele vai se adaptar dessa forma. Só que vocês veem que ele deu uma esticadinha aqui em cima também, ó. Ele meio que criou um espaço aqui e isso não é certo, tá? Então eu vou precisar editar essa grade, né, no modo avançado. Por quê? Porque eu preciso que essa parte fique sempre do mesmo tamanho lá em cima e só essa parte aqui de baixo desse título e da descrição cresça, tá? Então eu vou, nesse alto aqui, eu vou colocar uma fração. Beleza? Ele deu uma alteradinha aqui porque acredito que ele mexeu aqui fora. Ó, ele colocou 53%, não é o que a gente quer. O que a gente quer é que ele fique 100%. Tá, beleza, agora ele não fez aquele espaço na parte de cima, cresceu aqui a parte de baixo, e aí o que vai acontecer? Quando a gente tem um título ou uma descrição maior, essa caixa aqui ela só vai aumentar um pouquinho até aqui embaixo, e é isso que a gente quer. E aí vai ficar bem adaptado aí ao nosso card, tá?
Eu vou exportar aqui a nossa imagem, né? Acredito que a gente já tenha aqui dentro do nosso site. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, beleza. Vou tirar um pouquinho desses cantos, que eu acho que ficou com bastante cantos aqui, eu não curti muito. Vou colocar em 20 pixels. E aqui no nosso item a mesma coisa. Beleza. Ó, eu acho que ficou muito parecido, ficou muito legal mesmo esse card aqui. E eu acho que deu um resultado bem interessante, tá? Ó, ele tá esticando aqui, porque eu deletei os itens, tá? Mas o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar aqui, usar os cartões. Só para ele não fazer isso aí que a gente viu. E aí a gente conseguir ver esses cartões certinho, tá? Beleza. A imagem não veio. What? O que que aconteceu? Deixa eu colocar de novo aqui. Bom, então vamos lá então agora comparar com o nosso layout, né? Para a gente ver se a gente teve um resultado satisfatório, tá? Vou aqui trazer aqui o Adobe XD. Vou colocar aqui, né? Lado a lado, ó. Então a gente já consegue ver que a gente teve um resultado bem interessante, hein? Ficou muito massa aqui, gostei bastante. Ficou um card bem legal. Depois vai dar pra gente, né, dar uma melhoradinha, como o espaço aqui que eu tinha falado, ó, que esse espaço aqui é diferente, ó. Dá pra gente colocar um espaço mais, um espaço maior aqui, de acordo com a parte de cima. Então posso vir aqui, ó, tirar o cadeadinho, né, colocar 20 pixels aqui. E aqui entre esses dois elementos eu também posso colocar 20 pixels para ficar igual. Ó, show de bola, tá? E aí fica bem mais parecido. Legal, galera. Gostei muito. Gostei muito, foi um resultado bem legal aí. Espero que vocês que estejam fazendo esse projeto também tenham tido um resultado bem interessante, estejam gostando dessa playlist. Bom, eu vou ficar por aqui. Mas eu gostaria muito que vocês se inscrevessem no canal e ativassem o sininho para receber as notificações. E comentassem, tá? Que eu acho que isso é o mais importante, porque aí eu gosto muito de saber se vocês, o que vocês estão achando dos vídeos, dos conteúdos, tá? E se vocês tiverem novas ideias, pode trazer aí nos comentários aí, que com certeza eu vou estar trazendo aqui para o canal e ensinar vocês como fazer isso dentro do novo editor. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.